Vamos lá, live número 187. A gente vai falar hoje de Transfer Object. Então, a primeira pergunta que a gente sempre tenta responder é o que é um Transfer Object, no caso, o que é uma TO também, a gente chama no mundo do desenvolvimento, né? A gente chama de TO, assim, acho que é um Transfer Object, até a pessoa até se pergunta, né, normalmente, tipo, quando você está trocando ideia, não, tem que fazer um Transfer Object, é até estranho, né? Vamos lá, o que é esse cara? Ele é uma classe que a gente usa para manipular os dados que a gente está mexendo ali no Apex, né? Normalmente, a gente cria essa TO, que coloca ali dentro dela, declara as variáveis ali públicas, né? Então, declara as variáveis que a gente quer transformar, quer utilizar ali dentro dessa TO, e aí usa essa TO para instanciar nas outras classes e usar do jeito já manipulado e tudo mais organizado. Normalmente, a gente usa também quando a gente vai usar muitos campos de um objeto, e são campos muito grandes, né? Muito extensos, tipo, campos que são, sei lá, 3, 4 palavras. Então, a TO a gente coloca ali umas variáveis mais básicas e passa, uma vez que passado ali na TO, a gente usa ela em outros lugares. Então, serve principalmente para manipulação de dados. Em modos gerais, o TO, o Transfer Object, nada mais é do que uma classe, como uma controller, como uma REST, exatamente como qualquer outra classe dentro do mundo Salesforce, seja, obviamente, pública ou global. A gente já fez uma live aqui falando sobre público e global, e com propriedades que podem ser preenchidas, mas geralmente uma TO não tem corpo de método, ela é só propriedades mesmo. Então a ideia é que é uma caixinha que você vai popular, e você vai gerar uma lista dessa caixinha, várias caixinhas, e vai trafegar entre o seu back-end, o seu front-end, para uma REST API, publicando, tornando esse dado público. Então essa é a ideia do Transfer Object. Isso aí. Então, ela pode ser usada internamente, de uma classe para outra, ou ser consumida via JavaScript, com Aura, com Web Service, com LWC, ou via REST API, também é bem utilizado. Então, a ideia é que você possa expor isso, né? E o próximo passo, manipular. Qual que é a ideia do manipular? Manda aí. Cara, manipular é exatamente isso que você falou. Acho que colocar esse cara em uma caixa dá uma visão pra gente exatamente do que é, né? Então, a TO é uma caixa. A gente coloca ali os dados que a gente quer nessa caixa. Então, deixa essa caixa pronta para utilizar em todos esses lugares que você falou. E assim a gente consegue manipular mais facilmente os dados. Ao invés de, a gente vai trazer aqui para frente, ficar trazendo dados toda hora e colocando ele da forma que a gente quer. Quando a gente chega em um padrão desse dado, onde, por exemplo, a gente sabe que esse dado vai ser usado no nosso projeto inteiro dessa forma, compensa a gente fazer essa TO, e aí essa TO vai para o mundo todo. Se você tiver que fazer o mesmo dado de diferentes formas, o que é, na verdade, bem raro de acontecer, né? Aí sim, talvez seja o caso nesses casos que são diferentes, você não usar a TO. Mas quando é um padrão, quando esse dado ele é sempre o mesmo, e ele sempre vai ser essa caixa que o Fernando mencionou, compensa você fazer a TO justamente para manipular essa caixa para os lados aí dentro do seu projeto. Eu lembrei de um cenário onde a gente faz uso de um método lá, tá? Eu acho que essa é a única exceção que a gente usa numa TO, que é quando você tem que dar um sort. Nesse caso, quando você tem que ordenar ele em formato de lista, para a gente utilizar o método standard do sort, do array, ou do list dentro do Salesforce, a gente tem que implementar uma interface chamada eComparable, e aí o eComparable você tem que implementar um método que vai receber dois valores, o anterior e o próximo, e você vai ter que falar quem que vem antes de quem. Então esse é o único momento e a única situação onde você implementa um método na sua TO. Todo o resto você não vai fazer isso dentro da TO, você vai fazer isso provavelmente em quem vai consumir ela. Então, a ideia é justamente você só devolver o dado, assim como você pega o dado de uma consulta, de um SOQL, de um SOSL. Esse é um ponto importante que você falou também. Uma vez que a gente tem essa caixa,
ela pode ser manipulada, né? Até a ideia, se também algum outro método for usar essa caixa de uma forma diferente, ela pode ser manipulada, mas previamente você já deixou ela boa para manipular, né? Digamos assim. Uhum. Acho que essa é a ideia. Quais são as vantagens, cara? Bom, vantagem. A primeira vantagem que eu vejo quando a gente utiliza um transfer object é a organização do código, porque é muito comum, eu sou uma pessoa muito crítica com código, então quando eu vejo um código muito bagunçado, muito extenso, eu sempre tento splitar isso em vários arquivos, que eu acho que fica muito mais fácil de você ler o código, de você olhar para o código e entender o que faz parte daquele trecho lá. Então, quando você deixa uma classe que tem muitos agrupamento de informações, algo que poderia ser transferido para uma TO, fica muito mais fácil de você olhar e fazer a leitura quando você trabalha com uma TO. Porque você vai ver que está recebendo uma lista de uma TO, ou que você está recebendo uma classe por parâmetro, você fala, opa, o que eu tenho aqui dentro? E aí você consegue navegar para a classe e falar, então entendi. Eu tenho o ID, tenho o nome, tenho o endereço. Você já consegue, só de clicar na classe, saber o que você vai manipular e ir e vir. Sim, boa. Cara, Segundo, outra... segundo ponto de A vantagem. gente, a gente falou aqui bastante dele, que é a facilidade de manipular os dados na TO. Então, é o mesmo sentido. A gente tem lá a caixa, a gente consegue trazê-la em outro método ou em outro objeto, e aí manipular da forma que o objeto vai precisar. Então, não sei se vem um exemplo aqui à mente. O que eu tenho de como um exemplo bem bacana de uso? Quando a gente faz um select no SQL, e serializa isso, porque geralmente quando a gente leva o dado para o JavaScript, Aura, Light, para o LWC ou para o Aura, ou via REST API, a gente geralmente, não é uma regra, mas geralmente a gente serializa esse dado, transforma ele em JSON e devolve esse dado via JSON. O que acontece quando a gente faz isso? A gente acaba levando uma estrutura que faz parte do select da Salesforce, Sim. que muitas vezes não faz sentido para quem está consumindo. Principalmente se a gente falar, por exemplo, em REST, que você está pegando um trecho do seu código, um trecho do seu projeto, uma regra de negócio sua, e expondo para outra pessoa que não está dentro do universo Salesforce consumir. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um select e serializa isso, dentro desse select a gente tem um cara chamado, por exemplo, attributes. E dentro desse attributes ele tem um tipo do objeto. Então é uma série de campos, informações que só faz sentido para quem está no universo Salesforce. Se você está consumindo isso fora do universo Salesforce, você acaba levando um monte de informação que não faz sentido. Você tem a URL do registro que você está consultando, então você acaba levando até mais dados do que você precisa. Sim. E fazendo a TO, você consegue enxugar isso. Pode parecer pouco, mas quando a gente começa a falar e eu já passei por isso, tá? De carregar 250 mil registros, você está falando que você está levando 250 mil informações a mais que você não vai precisar trafegar. Sim. E aí a TO faz toda a diferença. Até mesmo no mundo Salesforce, né? Porque quando a gente está codando, normalmente a gente tem que pegar o dado justamente que a gente precisa, evitar que a gente carregue mais coisa, como o Fernando está falando. Então, isso faz muito sentido para quando é fora do mundo Salesforce e também faz algum sentido para quando é dentro do mundo Salesforce, apesar de no mundo Salesforce esses atributos e tal fazerem algum sentido, a gente até usar em alguns casos. Mas eu acho que a TO chega a ser boas práticas. Se você não vai usar o dado, então splita ele, deixa ele organizado e expõe nos lugares onde você vai usar, né? Exato. Então esse é o... Próximo item. Economia de selects, como o Arthur até mencionou, quando a gente faz uma consulta e serializa, ou seja, transforma esse select em uma transfer object, e você consegue, num momento futuro, consultar essa mesma transfer object, você está economizando consultas ao banco. Você não precisa fazer uma nova consulta para poder ter acesso a esse transfer object. A gente usa muito isso e faz essa economia quando a gente trabalha com componentes do Lightning hoje, onde um componente principal faz uma consulta,
Ele recebe esse TO e fica trafegando entre vários componentes a mesma consulta sem que eu tenha que ficar toda hora indo lá, olha, me chamando. dá qual esse dado, qual esse dado, qual esse dado, sendo que eu já tenho anteriormente. Sim. É. Tem etapas aí que você pode economizar, né? Eu acho que essa é a última delas, porque normalmente eu já vi acontecer de, por exemplo, terem sets de IDs e, ok, já está fazendo uma economia aí numa busca, vai trazer muito menos, mas ainda assim vai fazer a busca. Então, Uhum, ainda assim, não vai evitar, né, de chamar o banco. Com a TL exato. você já evita. E o próximo tópico é a qualidade do código e melhor manutena... Eita, essa palavra é bem difícil. Manutenabilidade, essa Boa. palavra mesmo. É, sem roça. Eu acho que nesse tópico também a gente já meio que deixou claro, né? A Uhum. qualidade do código fica bem melhor porque as informações ficam ali na caixinha dela, tranquilo. Quando você precisa manipular, você tem mais facilidade, como a gente falou. E quando for dar manutenção e você está vendo que tem uma TO, você já bate o olho ali na classe da TO, vai ver todos os atributos e já vai entender ali mais ou menos o que está acontecendo. E você não vai precisar ficar olhando que campo é esse, esse campo é lá não sei da onde, ou aqueles fors que é com uma letra só, tipo a letra do Ford primeira A, letra, Ford B, Ford I, né? C, aí B ponto o campo, extenso, e aí você fica, eu não estou entendendo nada. Então, com uma TO, fica bem mais claro, né? Um Ford TO, você bate o olho na TO e vê todos os campos dela. Então, Um outro, um outro ponto aqui também em relação a isso, né, manutenabilidade, é que quando você vai acrescentar um campo, quando você vai tirar um campo, fica muito mais fácil de você saber que você tem que fazer aquilo. Porque se você não está pegando uma consulta, tá, e está devolvendo, dificilmente você vai tomar o cuidado de colocar na sua consulta somente os campos que você precisa. Ou se você tirar um campo, não quero esse campo, de tirar o campo de fato de lá. Muitas vezes você vai deixar de usar e não vai tirar, ou quando colocar, vai colocar uma centena de campos. Você tendo que popular uma outra classe, um outro objeto, vai te forçar a falar assim, opa, deixa eu colocar de fato só o que eu preciso aqui, porque se eu preciso levar só o CEP agora, por que eu vou colocar o CEP, o estado? name. Aí, vai colocando um monte de outra informação que você não vai precisar. E fica claro para você que você tem que fazer isso porque você vai ter que ir na TO e vai ter que colocar uma propriedade nova na TO. Então, eu acho que para leitura de código facilita muito quando você pega o código, tem uma TO, entender o que está acontecendo, como é que ele devolve um dado, como é que ele serializa. Uhum, Isso é um ponto muito bacana. com certeza. Um último tópico que eu queria colocar como um bônus é a questão do uso do transiente. Já enfrentei cenários onde eu tinha uma TO e um dado específico da minha TO, eu não queria que ele voltasse de forma nenhuma para o meu front-end. Então, era uma informação que eu utilizava ela para ordenar, para fazer o sort, mas quando eu serializava a minha caixinha cheia de itens, essa informação não podia ir. Então, para isso, a gente faz uso da palavra reservada transiente, e essa informação, quando ela é Serializado. serializada, ela não entra no seu JSON, ela simplesmente desaparece do seu JSON. Então é uma forma também de você conseguir, na TO, eliminar alguns campos que fazem parte da regra de negócio, mas não faz parte do que você vai expor para o usuário. Tá? Sim. Você não É, conseguiria fazer isso facilmente dentro, se fosse simplesmente pegar uma select, serializar e devolver. Então sim. essa é uma outra vantagem também. Para vocês verem a importância de trazer o que a gente precisa. Existe uma palavra reservada justamente, tudo bem, esse valor, essa variável não faria tanta diferença quando fosse exibir isso, Depende, se mas você estiver falando é, 250 mil registros, faz total diferença. exatamente, exatamente. Então, sim, a gente tem que trazer exatamente o que a gente precisa e nada além disso. Uhum. Como desvantagens, né? O que eu vejo como desvantagem? Algumas, obviamente que seria a gente inverter as vantagens, né? Mas, como por exemplo, a leitura do código, para mim é algo que eu considero como uma desvantagem, porque eu sou, de fato, gente, eu sou muito crítico com a qualidade do código, e se o código não tiver bem limpo, bem organizado, eu não consigo começar a trabalhar enquanto eu não fizer isso. Então, Sim. para mim é algo que é muita vantagem ter tudo que eu estou transferindo numa outra classe organizada, com as propriedades, com public, com private, com
tudo que manda o figurino. Eu acho que essa é uma desvantagem quando você tem um código só que você não sabe o que você está transportando. Já quando você tem uma tela, você sabe exatamente o que você está transportando de um lado para o outro. Sim, E uma com certeza. última grande desvantagem é a questão de você expor informações da sua regra de negócio. Quando você serializa a sua consulta, simplesmente pega a sua consulta, põe numa lista de accounts e devolve accounts. Um exemplo. Ou uma lista de um objeto customizado e devolve essa lista serializada. Você está abrindo o nome do objeto, você está abrindo o nome dos campos, e muitas vezes o nome do campo que a pessoa, que o admin criou, às vezes, com o passar do tempo, não reflete mais o que aquele campo é. Eu já passei por isso, um projeto que foi se mutando, o dado foi mudando tanto que chegou uma hora que a informação que tinha naquele dado não correspondia mais o nome do campo. Uhum. E por Se perdeu, né? perdeu e continuou usando daquele jeito. Sim. Agora, quando você tem uma TO, você não leva essa informação. Então, ao invés de eu colocar que eu estou levando o WhatsApp underline C, eu levaria só um campo chamado WhatsApp. Não abriria o meu objeto que está relacionado com uma conta, por exemplo. Vamos supor que eu estou É, levando conta e contato. sim. Ou conta e... Vamos pensar aqui. Um Qual que é a objeto oportunidade? customizado. Não, eu queria um objeto customizado. Customizado? É. Conta Ah, com roteiro de viagem. Então, eu teria conta e dentro dela uma lista de roteiros de viagem da NC, um exemplo. Mas vamos supor que você não quer abrir, que você tem uma lista de roteiros de viagem. Você poderia colocar conta com roteiro ou conta com é, qualquer outra coisa. produto, não sei, alguma coisa do tipo. É, E isso para quem... essas são as desvantagens de não usar, né? Quando você não usa uma Uhum, TO, você tem essas desvantagens. isso. Eu diria que uma desvantagem da TO, mas aí não sei se é necessariamente da TO, é exatamente isso que você falou também. Se você não dá manutenção no código da TO, por exemplo, muda as regras de negócio, você só, não é mais esse campo, pode ser esse outro. Aí muda o campo, mas o nome do valor ele da TO, do campo da TO, continua o mesmo. Isso pode ser um problema também, pode dar um problema de leitura aí de código, pode ficar difícil. Mas aí eu não sei se é um problema da TO ou da pecinha por trás do computador, né? Que não mudou o nome do campo. Porque quando você trabalha com uma TO, você tem que tomar cuidado a ponto de saber para quem você está expondo esse dado. Uhum. Se é um dado que você está expondo por um componente dentro da sua própria organização, ok. Por quê? Porque você vai conseguir mudar a sua TO, conseguir mudar o componente e todo mundo vai seguir feliz. Agora, se você expôs esse dado de uma forma via REST API, se você não tiver um versionamento da sua REST, você pode quebrar negócio de outros. Porque Uhum. imagina que tem um aplicativo um mobile conectando com a sua REST para pegar esse dado e ele espera que você devolva name, porque era isso que você devolvia antes, name. E É. aí um belo de um developer chegou e falou assim, não, mas por que vocês estão devolvendo name? Por que não coloca nome? A gente É. fala português do Brasil, vamos colocar nome. Aí ele simplesmente muda de name para nome. E o aplicativo quebra, Quebra porque ele estava total. esperando name e agora chegou nome e quebrou o aplicativo. E por incrível Então, que pareça, essa diferença de I/O vai demorar demais para achar, nossa, então é o isso tipo de seria um coisa que problemão. até você entender o que É, aconteceu, vai um tempo. sim, com certeza você tem que Então, olhar muitas vezes. é um ponto que quando você trabalha com TO, você tem que tomar esse cuidado, principalmente se você trabalha com REST, porque aí você tem que versionar. Então, você teria uma REST barra V1, Uhum. depois, se você mudar alguma coisa, cria um barra V2 e assim sucessivamente. Sim, Para não quebrar o negócio dos outros, não só o seu negócio. Né? exatamente. Então, como desvantagem da TO, eu diria que você tem que, principalmente se tem esse serviço, você tem que ter mais atenção quando você Uhum. for manipular a sua TO. E lembrar, né? Ela é uma caixa e está sendo usada no mundo todo. Se você muda essa caixa, você tem que mudar o mundo todo. Isso também. Se a gente quiser fazer uma analogia disso daí, isso acontece, por exemplo, quando você tem uma interface que é global. A gente já falou aqui sobre métodos Uhum. globais, e quando você tem uma interface global, quer dizer, eu estou expondo ela além do meu universo da minha org, se você tiver um pacote gerenciado que essa classe está dentro desse pacote, você não consegue eliminar essa interface de forma nenhuma.
Porque a Salesforce vai dizer, olha, eu não sei quem que implementou essa interface, eu não posso garantir que ninguém está implementando para você simplesmente chegar aqui e excluir essa interface. Porque se você exclui essa interface, quer dizer que você vai quebrar o código de sabe lá quantas pessoas que estão usando o seu pacote. Então é algo que você não pode tirar nunca. Então é a mesma analogia que a gente faz quando tem uma TO. Então não é porque você colocou lá e você é o dono que você vai simplesmente poder tirar. Pode quebrar o negócio de outros. Ela é fácil de manipular, mas exige uma atenção dobrada aí. Isso aí. Beleza, pessoal? Todos, um forte abraço. A gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.